Um feliz sábado a todos. É chegado o horário para iniciarmos o nosso estudo e, com a graça de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar com um hino de louvor a Deus. Vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Antes de irmos em oração, gostaria de, como introdução, ler o texto que está em Gálatas, capítulo 1, os versos 8 a 15, nos trazem um resumo da história do apóstolo Paulo e a ênfase que ele dá em relação ao Evangelho. Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo,
se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, e o verso 16, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne, nem o sangue. Vemos então esse chamado direto que Jesus, no caminho de Damasco, fez ao apóstolo Paulo. Nós vemos ele de perseguidor se tornou perseguido, e vemos ele então nessa posição de servo de Cristo, justamente porque já tinha superado as tradições humanas, já tinha superado o agradar ao ser humano, mas sim procurava anunciar as boas novas a todos que estivessem dispostos a ouvir. Vamos em oração neste momento. Gostaria de pedir para que o Lucas dirigisse a oração para nós. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez diante de Ti, nesse dia de sábado, agradecidos pelas bênçãos até o presente momento, por mais essa oportunidade, e possamos aproveitar ao máximo aqui a comunhão dos irmãos, e possamos receber de bom grado a mensagem que será apresentada aqui hoje. Abençoe também quem for falar, e que possamos trazer para si tudo que for ensinado. Pedimos também a bênção para esse sábado, as reuniões que serão realizadas amanhã, e que tudo seja para a tua honra e glória. Também com todos os pedidos de oração, e aqueles membros também isolados que não têm essa oportunidade que nós temos aqui. Isso tudo eu lhe peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, estamos aqui em mais um sábado com essa oportunidade de aprender mais da palavra de Deus, refletir na palavra inspirada. E, de fato, este tema ele é bem abrangente, trará vários aspectos relacionados à vida de Paulo. E ao contrário do que pode parecer num primeiro momento, de repente, com a leitura do texto de Gálatas, que foi feito alguém pensar num individualismo por parte de Paulo, não vemos isso na história dele. Pelo contrário. Mas o que ele estava enfatizando neste texto é de que ninguém achasse que o ensinamento dele era meramente aprendido de homens, mas que realmente havia todo um testemunho sobrenatural da procedência, então, superior, divina, destes ensinamentos que ele trazia. E o próprio chamado, o apostolado dele, foi algo, então, especial também. E trataremos, dentre os vários aspectos do ministério de Paulo, também a questão envolvendo os dízimos, a sua remuneração, o salário. Como que entendemos este aspecto da vida de Paulo? Muitas vezes se apresentam textos das cartas, principalmente em Coríntios, querendo dizer, então, que Paulo era contra, então, um salário para os ministros.
e algo do gênero. Mas nós veremos, então, ao decorrer deste estudo, o que de fato nós temos na Bíblia sobre este assunto. E desde já fica aqui o apelo, o convite para que estejam presentes em todas as partes deste estudo para que seja bem compreendido. Na realidade, estamos aqui realmente tentando fazer um novo formato com mais subdivisões do estudo, e tem prós e contras em relação a isso. Nós sabemos bem que muitas vezes quando procuramos passar de uma vez só todo o conteúdo, pode se tornar um tanto maçante, muito alimento sólido de uma vez só também, e realmente, por outro lado, a dificuldade é de que não se assista uma parte, ou se de repente já está na segunda ou na terceira parte, não se interesse de assistir as partes que já passaram, e aí fica realmente um aprendizado manco. O estudo em si, ele realmente vai ter nuances diferentes em cada parte, e deve ser acompanhado em sua totalidade. Aqueles que, porventura, não tiverem como estar presentes nos horários aí anunciados, hoje iniciamos às 8 da noite, amanhã teremos a segunda parte, com a graça de Deus, às 4 da tarde, e depois no domingo, 7 da noite. Aqueles que não puderem estar presentes nesses horários, busquem então depois o vídeo com a gravação destes estudos, para que então finalizem. Antes de entrarmos nos slides que serão apresentados aqui com os estudos, vale ressaltar que estamos fazendo este estudo, curiosamente, no início, então, de uma quinzena de oração. Estamos também aqui, foram convidados, né, os irmãos para participarem também de um jejum, desde o almoço até o almoço de sábado, e realmente possamos nos unir cada vez mais como igreja, e também que os amigos interessados se unam a nós nesses pedidos de oração. São muitas as necessidades físicas, espirituais, mentais. Cada um de nós tem uma necessidade especial, e tenho certeza que o tempo mau em que vivemos realmente traz a sua pressão sobre cada um. Sejam crianças, jovens, adultos e aqueles de mais idade. Todos, de alguma maneira, são afetados pelo tempo em que vivemos, as influências externas sobre nós. Eu espero que este estudo, para além de um conhecimento teórico, inspire a cada um de nós também, porque, de fato, a história que nós vamos ver de Paulo é algo impressionante em vários sentidos. E o sacrifício que ele fez de sua vida é realmente algo impressionante. Mas muitas vezes, quando nós estudamos a história de grandes homens do passado, temos a tendência de pensar só realmente no martírio, no final, no dar a vida por Cristo. Mas Deus talvez não venha pedir de nós isso, um martírio em nosso tempo. Pode ser que venha a perseguição, de fato, e passemos por isso, selando então o nosso testemunho com o próprio sangue, mas pode ser que Deus peça outra coisa, que muitas vezes se torna até mais difícil em certo aspecto. É de fato viver uma vida para Cristo, uma vida inteira, décadas e décadas de integridade diante de Deus. Então, realmente, esse é um desafio posto para cada um de nós. E aí vemos aí nessa experiência realmente
de Paulo e de tantos outros apóstolos que fundaram a igreja cristã, a humilhação que eles estavam dispostos a passar para que realmente o evangelho prosseguisse. Então, vamos entrar aqui nos slides, e ao decorrer, então, da apresentação, havendo algum irmão, alguma irmã que queira fazer um complemento, um comentário, tirar uma dúvida, estará aberto também o espaço. Hoje teremos uma parte mais curta, realmente, não nos estenderemos tanto tempo, e a parte mais longa ficará realmente reservada para amanhã, e no domingo fazer um desfecho, uma conclusão de estudo. Então vamos lá, colocar aqui na tela, para que os irmãos possam, com qualquer problema que surja, os irmãos podem me alertar. O título, portanto, Paulo, Ministério e os Dízimos. Nós vamos ler várias passagens, então, que estão nesse capítulo 32 do livro Atos dos Apóstolos. E nós veremos, então, várias vezes a mensageira do Senhor trazendo aí passagens bíblicas. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer os textos bíblicos na sequência em que são dados muitas vezes pela mensageira do Senhor. E aí nós encontraremos, em alguns casos, até mais versos do que colocados aqui para leitura, para que realmente nos aprofundemos nesses textos bíblicos que formam a base, o alicerce de todo o estudo. Então, o primeiro texto, Atos dos Apóstolos, página 335, nos diz: em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deu aos crentes instruções referentes a princípios gerais sobre os quais se apoia o sustento da obra de Deus na terra. Escrevendo a respeito de seu trabalho apostólico em favor deles, ele interroga. E aqui está, para lermos 1 Coríntios 9, 7 a 14, vamos ler alguns versos a mais, para então entendermos essas recomendações contidas no capítulo 9. Aqui, então, os versos 1 a 8 nos dizem assim: não sou eu, apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Aqui nós vemos uma defesa da sua posição, que ele era digno, então, de todos esses aspectos, assim como os demais apóstolos. Vemos aqui Cefas, que era o nome em aramaico para Pedro. Irmãos do Senhor também, havia aqueles meio-irmãos por parte de José, no caso, de Jesus Cristo, que eram também convertidos à fé cristã. Indo adiante, diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante
se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, aqui, já a essa altura, aqui no verso 12, já é dada uma resposta bastante satisfatória à problemática que é apresentada muitas vezes por muitos cristãos, de que não era, então, Paulo, ele queria gratuitamente, de maneira sem nenhum sustento, anunciar o Evangelho. Também, então, como ele estivesse dando uma lição do término daquele regime dos dízimos, mas aqui nós vemos ele colocando sob perspectiva toda essa questão do direito que os apóstolos, bem como ele e Barnabé, tinham. Mas aqui diz o quê? Que desse direito ele não fez uso. Por que razão para isso? Para que não houvesse qualquer impedimento ao Evangelho de Cristo. Verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então aqui nós vamos ver os comentários também sobre essa passagem, mas a princípio é importante nós vermos alguns detalhes. Alguns pinçam esse verso 14 que fala: aos que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho, como fosse algo, então, contrário a um salário para os ministros. E todo o raciocínio que Paulo está desenvolvendo é justamente o oposto. Fazendo comparação, ainda que não houvesse uma continuidade exata do que era o sacerdócio, visto que agora apenas um é sacerdote, que é Cristo, mas também, pegando de maneira comparativa, agora os ministros do Evangelho também são dignos deste sustento, assim como sacerdotes e levitas. Vamos lembrar da figura dos levitas, que não necessariamente eles ficavam em volta do templo. Havia levitas espalhados por todo o território de Israel, justamente para o ensino das Escrituras. E aqui, então, há essa necessidade deste cuidado. Mas vamos ver a continuação, então, deste assunto e as preocupações de Paulo referente a isso. O apóstolo aqui se refere ao plano do Senhor para a manutenção dos sacerdotes que ministravam no templo. Os que eram separados para esse sagrado ofício eram mantidos por seus irmãos, aos quais ministravam bênçãos espirituais. Os que dentre os filhos de Levi recebem os sacerdócios têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Hebreus 7:5. A tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para os sagrados ofícios relacionados com o templo e o sacerdócio. Do sacerdote foi dito: o Senhor teu Deus o escolheu para que assista a servir no nome do Senhor. Deuteronômio 18:5. 1/10 de toda a renda era reclamada pelo Senhor como lhe pertencendo, e reter o dízimo era por ele considerado como um roubo. Foi a esse plano para o sustento do ministério que Paulo se referiu quando disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E mais tarde, escrevendo a Timóteo, disse o apóstolo. Nós vamos para esse próximo texto.
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, em linguagem da mais evidente possível, é dita até da questão do salário em si. Nós vemos que a referência até aos animais, como que deveriam ser tratados. Paulo, lá atrás, ele falou o quê? Isso, porventura, tem Deus cuidado dos bois ou não diz certamente por nós? Então, ele pega este princípio até mesmo dito em favor dos animais e extrapola esse princípio para dizer quanto mais Deus cuidará de seres humanos. E aqui nós vemos um outro aspecto interessante nessa leitura, que é a questão dos dízimos, porque quando nós falamos sobre isso, se entende então que apenas num sacerdócio levítico funcionariam os dízimos. Acontece que o dízimo ele precede a tudo isso. Nós temos vários relatos na Bíblia que já era então algo ordenado ao povo de Deus. Temos o próprio exemplo agora de Abraão e Jacó em Gênesis. Mas antes de entrar nesses exemplos, gostaria de ressaltar então em que base se fundamentava agora este ministério dos apóstolos. Não era no Levítico, de fato, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque, não baseada agora em linhagem, mas sim de acordo com a obediência a Deus. E a partir disso, nós podemos então entender uma questão. Lá, Abraão, então, como está relatado em Gênesis, muito antes de existir as 12 tribos, Moisés, Arão, haver então a tribo de Levi ser separada por Deus, Abraão deu dos dízimos para Melquisedeque, justamente essa figura que não constava na genealogia. Nos mostra então que esse princípio de sustento para aqueles que cuidam das coisas espirituais já vem desde os primeiros dias. Jacó também se propõe a de tudo que Deus abençoasse, que ele viesse a conseguir de rendimentos, que ele devolveria o dízimo também. E assim nós vemos que não se fundamenta somente relacionado a Levi, mas também de maneira mais ampla. Prosseguindo agora, diz assim: não é propósito de Deus que os cristãos, cujos privilégios excedem em muito aos da nação judaica, deem menos abundantemente do que deram eles. A qualquer que muito for dado, declarou o Salvador, muito se lhe pedirá. Lucas 12:48. A liberalidade requerida dos hebreus era em grande parte para beneficiar sua própria nação. Hoje em dia, a obra de Deus se estende por toda a terra. Cristo tinha colocado nas mãos de seus seguidores os tesouros do Evangelho e sobre eles colocou a responsabilidade de dar as alegres novas de salvação ao mundo. Nossas obrigações são muito maiores, seguramente, do que o foram as do antigo Israel. Então é impressionante esse texto, como que ele lança a luz para nós, como que é muito mais abrangente a obra que a igreja cristã deve realizar. Então, longe de agora haver um princípio de dar menos do que 10%, como era estipulado dos dízimos, nós devemos lembrar que, de modo geral, os judeus, inclusive, não se limitavam a isso, diga-se de passagem. Havia o segundo dízimo, somando aí mais 10%, e assim as ofertas também, de maneira diversificada, cerca de 5% a 10% também. E isso tudo para uma manutenção interna do templo, dos sacerdotes em volta, do tabernáculo, do templo.
e assim por diante. E também a questão dos levitas espalhados no território das 12 tribos. A irmã Madalena tinha abrido o áudio, eu pensei que tinha algo para falar, mas creio que não. Os irmãos fiquem à vontade caso queiram interromper em algum momento, tá? Aqui nós vemos que agora a obra ela não fica apenas de maneira centralizada dentro dos limites da nação de Israel, mas, ao contrário, os apóstolos vão atrás dos conversos por toda a terra. Então, há essa diferenciação e há também abundante luz, abundante bênção que é dado, então, aos cristãos nessa nova era. À medida que a obra de Deus se amplia, pedidos de auxílio aparecerão mais e mais frequentemente. Para que esses pedidos possam ser atendidos, devem os cristãos acatar a ordem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. Se os profetas cristãos levassem fielmente a Deus os seus dízimos e ofertas, o divino tesouro estaria repleto. Não haveria, então, ocasião para recorrer a quermesses, rifas ou reuniões de divertimento, a fim de angariar fundos para a manutenção do Evangelho. Então, aqui existe, em outros textos, de maneira mais expansiva, mas aqui já há um toque em relação a como também serão angariados esses donativos. Não através do desenvolvimento, do mexer com o egoísmo, a cobiça, através de recorrer, então, a quermesse, rifas, reuniões de divertimento. Esse não é o propósito de Deus. O método está lá disposto quando foi para a construção do tabernáculo do deserto, que foram tão liberais aqueles hebreus que Moisés teve que chegar num ponto de dizer o quê? Já basta, já é o suficiente. De tão liberais que eles foram. Aqui nós vemos essa necessidade, pedidos de auxílio que aparecerão mais e mais frequentemente em várias partes, então, em várias áreas, ministérios distintos, campos, áreas diferentes da igreja. Mas antes de nós prosseguirmos no que estamos aqui comentando, vale uma ressalva aqui, que realmente é inevitável que venha o pensamento, né? Que diante de muitos mercenários da fé que há em nossos dias, existem por todos os lados, nós encontramos essa dificuldade de parecer um diálogo em que nós estamos aqui agora, parece que começa a se assemelhar de alguma maneira a algo, então, que não é do propósito de Deus. E aqui a gente tem que raciocinar um ponto, que muitas vezes nós, como igreja, falhamos, não falamos deste assunto justamente pelo receio que dessa pecha vir sobre nós. De alguma maneira enxergar em nós uma semelhança com estes mercenários da palavra de Deus. Então é necessário que haja por parte de nós sabedoria, tato em lidar não só com este assunto, mas com tantos outros, como bem sabemos. Mas isso não nos exime da responsabilidade de mexer neste tópico. Então, realmente, nós, muitas vezes, temos uma excessiva timidez relacionada a este tema. Os nossos escrúpulos são muito aguçados para falar deste tema e acabamos, então, incorrendo no desagrado divino. E a causa de Deus, o que acontece? Ela é, então, fragilizada, realmente sofre com tudo isso. Na continuação do texto diz assim:
É o espírito de cobiça que leva os homens a guardar para a satisfação do eu o que por inteira justiça pertence a Deus. E este espírito é-lhe tão aborrecível agora como quando, por intermédio de seu profeta, severamente repreendeu seu povo, dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, aqui é o risco. Todo este assunto mexe no nosso eu, no âmago da questão envolvendo o nosso orgulho próprio e egoísmo. Indo adiante, diz que os mensageiros escolhidos de Deus, empenhados em árduo trabalho, jamais deveriam ser compelidos a entrar na luta à sua própria custa, sem o compreensivo e cordial auxílio de seus irmãos. É a parte dos membros da igreja repartir liberalmente com os que põem de lado seus afazeres seculares, para que se possam dar a si mesmos ao ministério. Quando os ministros de Deus são encorajados, sua causa avança grandemente. Quando, porém, por causa do egoísmo dos homens, seu justo sustento é retido, suas mãos se enfraquecem e muitas vezes sua utilidade é seriamente prejudicada. Aqui, mais uma vez, nós vemos a questão destes. Na realidade, a missão de pregar o evangelho, todos devem ser, segundo a sua esfera de possibilidade de influência, missionários, pregadores do evangelho. Mas há aqueles os quais são separados para essa obra. É feita a imposição de mãos, são ordenados para essa função. Há um chamado, uma vocação para isso. E estes devem fazer o quê? Pôr de lado seus afazeres seculares, para que então possa se dedicar integralmente. O desprazer de Deus é despertado contra os que professam ser seus seguidores e, no entanto, permitem que consagrados obreiros padeçam necessidade enquanto empenhados em ministério ativo. Essas criaturas egoístas serão chamadas a prestar contas não apenas pelo abuso do dinheiro do seu senhor, mas também pela depressão e angústia que sua conduta fez pesar sobre seus fiéis servos. Os que são chamados para a obra do ministério e ao chamado dever renunciam a tudo e se empenham no serviço de Deus, devem receber por seus abnegados esforços salários suficientes para se manterem e as suas famílias. Nos diversos departamentos de atividades seculares, mentais e físicas, trabalhadores fiéis podem ganhar bons salários. Não é a obra de disseminar a verdade, de levar almas a Cristo de mais importância que qualquer atividade ordinária? E não são os que fielmente se empenham nesta obra com justiça merecedores de ampla remuneração? Por nossa estimativa do valor relativo de trabalho para o bem físico e espiritual, mostramos nossa apreciação do celestial em contraste com o terreno. A fim de que haja fundos na tesouraria para a manutenção do ministério e para atender aos pedidos de auxílio para empreendimentos missionários, é necessário que o povo de Deus dê alegre e liberalmente. Solene responsabilidade repousa sobre os pastores, qual seja dispor perante as igrejas as necessidades da causa de Deus e ensiná-las a ser liberais. Quando isto é negligenciado e as igrejas deixam de contribuir para as necessidades de outros, não somente a causa do Senhor sofre, mas é retirada a bênção que deveria vir sobre os crentes. Então, a igreja é duplamente afetada, seja na figura do evangelho sendo levado adiante ou dos crentes fiéis nessa parte da infidelidade ficam com parte da bênção
fora perdem ela. O apóstolo Paulo, em seu ministério, entre as igrejas, foi incansável em seus esforços para inspirar no coração dos novos conversos o desejo de fazer grandes coisas pela causa de Deus. Muitas vezes, ele os exortava à liberalidade. Falando aos anciãos de Éfeso sobre suas anteriores atividades entre eles, disse, Atos 20, verso 35, e digo isso, escreveu ele aos Coríntios. E agora nós vamos ver estes dois textos onde Paulo traz uma exortação. Inclusive, uma delas relatada no próprio livro de Atos, para a igreja de Éfeso, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sobre isto, temos aqui o texto do Testemunho para a Igreja, volume 4, página 56, que nos diz, Jesus conhecia a influência da beneficência sobre o coração e a vida do benfeitor, e procurou imprimir na mente de seus discípulos os benefícios a serem motivados pelo exercício dessa virtude. Ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é um texto bastante curioso, eu gosto sempre de destacar, que não está relatado nos evangelhos, mas foi o próprio Cristo, da boca dele, que veio essa frase, e então foi registrada pelos apóstolos, mas não registrada nos evangelhos, mas sim no livro Atos dos Apóstolos. Aqui, então, no contexto do final do ministério de Paulo, já, que nós encontramos em Atos 20, ele mostra essa firmeza da integridade dele, de não ter feito a obra com o propósito, então, de ganho pessoal. E, ao contrário, ele, então, se servia daquilo que ele era remunerado para, então, tanto as necessidades dele, como de outros que estavam com ele. Nós vamos ver mais adiante nos estudos este detalhe, bem interessante, de como que ele auxiliava outros que o acompanhavam. Aqui é destacar também a questão do auxílio aos enfermos. E aqui nos é dado também, então, a obra médico-missionária. 2 Coríntios 9 nos diz assim os versos 5 a 7. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Bom, aqui a gente vai desenvolvendo em mais princípios relacionados a esse assunto. Uma vez que nós encontramos realmente que, por mais que uma pessoa, de repente, num emocionalismo de momento, se propõe a dar uma grande somatória, e depois essa pessoa, passado aquele momento, se arrependa disso e dê de má vontade, com tristeza, então, aí realmente já se perde todo o valor. Melhor seria dar o quê? Uma quantia inferior, mas que fosse dada, então, com boa vontade. Deus não se agrada que seja dessa maneira, nem que seja através da questão da pessoa se propor a votos diante de Deus. É claro que aquele que toma o passo de um voto, ele deve levar a sério isso.
Deus o levará e realmente deve procurar cumpri-lo. E não dar desculpas, então, depois que, passado o momento, refletiu melhor. Se precipita aquele que faz um voto, mas se ele o fez, de fato deve cumpri-lo. Aqui nós vemos, então, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, por necessidade, mas realmente com um sentimento alegre de realmente prazer em fazer parte desse projeto celestial. Parábola de Jesus, página 85, nos diz: liberalidade, tanto em assuntos espirituais quanto temporais, é ensinada na lição da semeadura. O Senhor diz: bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas. Isaías 32, 20. Semear sobre todas as águas significa uma contínua distribuição das dádivas de Deus. Significa dar onde quer que a causa de Deus ou as necessidades da humanidade exigirem nosso auxílio. Então, maravilhoso este texto. Nós encontramos, então, nessa passagem, este conceito lá relatado já por Isaías: semear sobre todas as águas. E dessa maneira, procurarmos auxiliar um pouco aqui, um pouco ali, em todas as áreas que a igreja necessita, nos vários ministérios que são nos dados para auxílio. Continuando aqui para o próximo texto, também temos Provérbios, o capítulo 11, verso 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aqui, para além de uma lei espiritual, o que Deus está querendo dizer para nós é que é uma lei natural. Nós podemos querer ser individualistas quanto for, mas realmente, no final das contas, mesmo para aquele que não professa uma religião, uma fé específica, acabam se deparando com isso. A prosperidade que há para aquele que espalha, que distribui, que de boa vontade ajuda o seu próximo, mas aquele que retém mais do que é justo, é claro que devemos ser o quê? Bons mordomos, bons administradores daquilo que ficar sobre nossa tutela. Também aquilo que fica sobre o nosso controle, devemos então meditar de como vamos gerir bem este dinheiro. E muitos, então, por uma falta de uma boa administração, de uma previsão das coisas, acaba ocorrendo o quê? Começa, então, a avareza surgir e o reter mais do que é necessário para se compensar certas situações. Então, aquele que em um determinado momento ajuda o seu próximo em uma dificuldade, depois será atendido também. Aqui estamos falando muito mais, muito além do que uma questão de uma doação de um dinheiro para uma pessoa. Isso vai muito além disso. Esta seria a parte fácil. Uma pessoa, então, simplesmente é você ficar livre do problema, digamos assim. O que compete a nós é realmente um auxílio real com o nosso tempo, com a nossa dedicação, muitas vezes em favor do próximo. E isso será muito mais relevante e muito mais correto, então. Nono Testemunho para a Igreja, página 253, diz: o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Isaías 32, 8. A sabedoria divina designou no plano da salvação a lei de ação e reação, tornando a obra da beneficência em todas as suas modalidades duplamente abençoada. Aquele que dá aos pobres abençoa outros, e é abençoado em escala maior ainda.
A bênção é dupla, para o doador e para o receptor dessa doação. Agora, isso tudo, irmãos, como eu disse, nós estamos vendo um aspecto do assunto. E aí eu conto com os irmãos acompanharem as demais partes, que vão nos aprofundar um outro aspecto que Paulo fala de realmente que aquele, então, que não quer trabalhar, esse também não coma. Essa é uma frase bastante dura, enfática, do apóstolo Paulo, e que nós encontramos em suas cartas. Então, a visão bíblica sobre esse assunto é extremamente equilibrada e nos mostra, assim, a necessidade de incentivar a autonomia pessoal de cada pessoa. Isso é algo bem claro também nas Escrituras. Por outro lado, aqui, trazendo o enfoque que estamos comentando agora, é necessário vermos, então, a bênção que é, de fato, toda essa situação que muitas vezes passa despercebido tudo isso. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 530, nos diz assim: vi que há muitos que envolveram seus talentos num lenço e os enterraram. Eles parecem pensar que cada centavo investido na causa de Deus está perdido, sem chance de recuperação. Para os que assim pensam, assim realmente acontece. Eles não receberão qualquer recompensa. Contribuem com relutância apenas porque se sentem obrigados a fazer algo. Deus ama ao que dá com alegria. Reflitamos, então, em relação a mais esse texto. E aqui nós temos 2 textos finais ainda para ler, do Conselho sobre Mordomia, 198 e 199. Diz assim: tudo o que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo ao apresentá-las: das tuas mãos voluntariamente te damos. O mais custoso serviço que possamos prestar não passa de ninharia comparado ao dom de Deus ao nosso mundo. Cristo é uma dádiva cada dia. Então, é das próprias mãos de Deus, Ele que nos fortificou, nos deu oportunidades para adquirir os bens e nós, então, devolvemos aquilo, a totalidade que é dele. Seria melhor não dar absolutamente nada do que dar de má vontade. Pois se dermos de nossos meios, quando não temos o espírito de dar liberalmente, zombamos de Deus. Tenhamos sempre em mente que estamos lidando com alguém de quem dependemos em cada bênção. Alguém que lê toda a intenção do coração, cada propósito da mente. Então, é maravilhoso nós termos essa claridade sobre esses assuntos aqui. Hoje tivemos aqui apenas uma breve introdução a todo esse tema. Nós nos depararemos, principalmente amanhã, a partir das 4h, com esses aspectos relacionados aqui com a questão justamente de, então, como que Paulo agiu em determinados momentos, em que ele se recusou a receber os dias daqueles irmãos daquela cidade, mas ao mesmo tempo, um fato, um detalhe que muitas vezes é desconhecido, ao mesmo tempo havia do outro lado outra igreja de outra localidade estava enviando meios para o apóstolo Paulo. Veremos o ofício dele também de fabricar tendas. E todos esses pontos nós destrincharemos. É interessante vermos que realmente ele nos dá um exemplo em muitos aspectos. E através desse exemplo, venhamos a ser constrangidos a entender tudo isso. 2 Coríntios 9, também o capítulo 8, também lá no texto de 1 Coríntios 16, todos esses textos serão abordados, são muitos.
E muitas vezes são desconhecidos também os textos que estão em 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 3. Então, são várias passagens que tratam do assunto, em Filipenses também. E assim nós teremos uma visão geral sobre este assunto. Gostaria de passar para o irmão Ronei, que terá um comentário a fazer, e depois também já gostaria de deixar avisado a irmã Madalena para fazermos a oração às 9h, tal como também está programado no esquema das 3 orações diárias em conjunto, né? 9h, 3h e 9h. Irmão Ronei, então, por gentileza. Bom, um feliz sábado a todos, né? Eu gostaria de comentar a respeito dessa abordagem que está sendo trazida, o tamanho comprometimento que nós temos que ter nesse aspecto dizimático. As várias situações a qual o apóstolo Paulo acabou se deparando, né? E, de repente, em certas localidades, ele nem recebia dízimo, ele trabalhava com recurso próprio. Muitos, eu imagino, daquela época também, poderiam imaginar que Paulo não era digno de dar o dízimo, de receber dízimo, nem devolvia dízimo para ele. Então, são essas situações embaraçosas que o inimigo muitas vezes traz para a causa, e qualquer pessoa, qualquer um de nós, podemos, de qualquer maneira, aí, despertar um pensamento de que a igreja não está fazendo conforme a minha expectativa. E eu pegar esse dízimo e devolver para outra denominação, ou eu usar na minha, até então, nobres faculdades, possam direcioná-las. Mas o apóstolo Paulo está falando, ele está sendo exatamente enfático, né? Nós não estamos lidando com alguém nada menos que nos derrama bênçãos diárias, o dom da vida, o dom do perdão, da salvação, da vida eterna, de um ser que conhece lá no íntimo do nosso coração a intenção da devolução ou de parte da devolução, muitas vezes, porque se a fizermos com o mínimo de egoísmo, como o irmão Mateus citou, é melhor que nem devolvíssemos, né? Então, é muito sério esse aspecto e eu gostaria de deixar esse breve comentário. Muito obrigado, irmão Mateus. Agradeço pela contribuição. Teremos mais comentários ainda, mas vamos para essa oração programada às 9h. A irmã Madalena consegue abrir o áudio? Vou pedir para ativar o som aqui, irmã. A irmã confirma aí. Isso. Vamos então de joelhos. Obrigada, irmão. Maravilhoso Deus, na tua santa presença, Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesta hora tão propícia para estudarmos a tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que nos tem dado dessa reunião e nesse momento oportuno, queremos unir os nossos clamores, Senhor, pedindo uns pelos outros, mas especialmente, Pai, te pedimos pela direção da tua igreja, pelos homens que estão à frente desta obra. Te pedimos uma bênção muito especial sobre os candidatos ao batismo, sobre suas famílias. Pedimos que a tua mão poderosa possa tocar o coração de cada um, para que ao descer as águas, eles desçam com a sua consciência ativa, sabendo que é um voto permanente, um voto eterno, um voto que estamos fazendo com o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de sermos partes da tua igreja, do teu povo, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Queremos pedir perdão das nossas fraquezas, das nossas faltas, pedir que a tua intercessão, Senhor, por nós
e por todos os nossos queridos irmãos que também fazem parte desta comunidade, e queremos pedir que tenhas misericórdia de nós, que perdoa os nossos pecados, que resolva as nossas dificuldades, não segundo a nossa vontade, mas a tua santa vontade. Nós rogamos por tudo, confiado somente nos méritos do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, então, para o comentário do meu pai, Orlando Borges, neste momento. Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos nessa noite. Graças a Deus por esse momento. Então, não vamos ficar só nos textos, né? E não deixar o Mateus falar sozinho, mas eu queria falar de alguns testemunhos de pessoas que ajudaram a firmar o alicerce da nossa igreja. Se a igreja existe hoje, é que muito no passado e mesmo agora no presente, ajudaram a sustentar a obra. Tanto como com dízimos, como com oferta. Agora há pouco mesmo, eu estava vendo aqui o nome da irmã Vilma Vieira, né? Sempre dizimista e sempre nas ofertas, né? Também o irmão Ronei. Mas eu queria falar daqueles do passado também. O irmão Antônio Costa, quando nós fomos excluídos da igreja, e muitos estavam pensando em voltar aos seus trabalhos anteriores, né? Trabalhos lá fora, né? Fora do trabalho missionário, para poder se sustentar. E ele disse, não, vocês continuam, né? E aí eu vou ajudar nesse aspecto. Chegou ponto que os dízimos não entrava suficiente. E eram divididos para todos. Não, claro que a gente não recebia mais do que recebia mais naquela igreja que nós pertencíamos. Mas ele ajudou a sustentar firmemente a obra, né? Irmão Derovaldo Santos Guerra, que era apicultor, era muito abençoado na questão das abelhas e do mel, e era muito dizimista, ajudou muito, sustentou a obra, e também com as suas ofertas. O irmão Raimundo, que morou em Rio Preto, né? Sempre fiel. Ele recebia pouco, mas ele era fiel naquele pouco e bom nas ofertas. O irmão Carmo também nunca esquecia. Toda vez que a gente passava ali, o dízimo dele, a oferta estava separada. Também tem as irmãs que já faleceram, né? A irmã Lourdes, a irmã Ana. E aí, então, eu lembro que elas fizeram um propósito uma vez que se elas aposentassem, o primeiro salário seria, então, entregue para a obra de Deus, o primeiro mês, né? Acredito que a irmã Alice também fez isso, a irmã Alice Soares. Isso é maravilhoso, né? Eu lembrei de um aspecto, e amanhã, se possível, vou relembrar tudo isso de novo, né? A tia Mira, minha tia, ia passando uma vez de carro, não ela dirigindo, mas minha prima, e, de repente, fechou o farol, e era de foto. E ela ficou pensando, será que nós somos multados, né? Ficou com aquilo na cabeça. Foi muito rápido. Se parasse, podia causar um acidente. Continuaram. Aí ela fez um propósito. Se nós não formos multados, o valor dessa multa, que seria, caso nós não formos multados, eu vou dar de oferta para a igreja. E não foram multados, e ela deu, então, o dinheiro daquela multa que seria dada, que não aconteceu, deu de oferta. Isso foi maravilhoso também. Tia Mira e minha mãe também tinham o costume, ela tem até hoje, a tia Mira, de quando ela não vai na igreja, no culto de sábado, né? Ela manda a oferta daquele sábado que ela não foi. Assim fazia minha mãe também. O meu tio Francisco, que é irmão
falecido já, Francisco de Adame, né? Ou de Ademe, irmão da minha mãe, da tia Mira, tinha mais de 10 filhos. O salário não era grande, lá no Curtume, né? Mas era fiel dizimista e bom nas ofertas também. Se a gente for puxar, nós iríamos longe, mas foram esses daí que sustentaram e continuam sustentando até hoje. O Niquinho mesmo, uma vez, entrou um dinheiro muito grande, né? E ele falou com a esposa, vamos dar o dízimo de tudo isso sem descontar nada de despesa, seja lá do que for. Meu pai também, quando foi desapropriado do nosso sítio, que nós tínhamos ali perto de Hortolândia, ele falou, entre o que for, o valor que for, embora ele não fosse da igreja, mas sempre deu apoio, ele falou, eu vou dar o dízimo de tudo. E qual não foi a surpresa que o valor da desapropriação foi muito grande? Eu fui lá, ainda trabalhei num valor maior, eles concederam. E aí, quando eu cheguei para ele, entreguei o papel e mostrei, ele falou, ganhamos na loteria. Aí eu falei, e os dízimos, como é que fica? Ele disse, retira o dízimo de tudo. Também, agora, voltando de Rio Preto, antes de voltar, o Milton Costa fez um propósito com Deus, ele terminou um barracão, e como ele lembrou do Luizão, da Sueli, que caiu aquele ar-condicionado sobre ele, né? E machucou muito a perna, aí o Milton falou, eu terminei esse barracão, subi, desci, fiz de tudo, não aconteceu nada comigo. E Deus me livrou de tudo. E eu quero dar o primeiro aluguel, né? Que vai ser um aluguel até bom, eu quero dar ele de oferta para a igreja também. Então, cada um faça o seu propósito diante de Deus, né? Eu teria muito testemunho para dar, mas quero deixar para amanhã. E quero lembrar todos esses que eu falei hoje, porque às vezes vão estar outros irmãos que não estão agora nessa noite. Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Aqui nós ainda temos tempo, caso mais algum irmão queira falar, e temos o bate-papo aqui pelo YouTube, que veio discorrendo aqui com a participação nesta noite da Joarinda, Ilza, também o perfil Saúde Direto ao Ponto, Edivânia, Maria Helena, Daniel Carneiro, Mona Lisa, Ellen, Ilza já comentei, Bianca, Josefa e Regiane, que deixaram aqui o boa noite, o feliz sábado. Espero que tenha sido um estímulo essa introdução para amanhã, adentrarmos com maior profundidade ao assunto, conto com a companhia de cada um. Mais alguma consideração de algum irmão? E também a irmã Cecília nos acompanhando, deixando também seu boa noite e feliz sábado. Vamos então concluir a nossa reunião com mais um louvor final. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas sem luz, nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz.
que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz, a pedra de esquina do templo, tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis, no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas, encontra nos filhos seus a pedra que os homens quebrarão, ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz, na guerra do bem contra o mal. Sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas, seremos vitória da cruz. A pedra que os homens quebrarão, ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Antes de nos despedirmos com a oração final, que eu gostaria até de chamar o irmão Francisco, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiramente, em relação ao vídeo da lição de escola sabatina, que está disponível, e as lições aí de 8 a 14 serão lições que têm uma continuidade grande entre elas. Então, a necessidade também de acompanhar sábado após sábado tais estudos. Então, fica o apelo aí a todos acompanharem. E, inclusive, a lição dessa semana, a lição 9, tem um aspecto que eu julgo essencial. Por mais que seja importante todo o tema que é trazido na lição, o tema final ele é muito atual, envolvendo a questão da própria experiência de Ellen White com a reforma de saúde e a adoção do vegetarianismo por ela a partir de 1863, quando soou essa luz. Então, realmente, nós temos tido muita descrença e incredulidade nos tempos em que vivemos. E devemos estar atentos aos falsos mestres, estarmos bem embasados. Também, no final, a meu pedido, o irmão Antônio fez uma edição especial com um texto a mais que não estava na lição também, do dia, desse sábado.
falando sobre o papel, então, de João Batista como nosso representante e o que isso implica para nós. Confira, então, também essa parte final, assim como um texto no meio que é comentado também sobre o mandamento não matarás, abranger até mesmo os animais. Todos esses pontos são trazidos na lição. É um estudo extenso, aprofundado, mas que toca nesses pontos. Então, nós vemos que através da figura de João Batista, e agora não é um indivíduo que vem para preparar o caminho do segundo advento, mas um povo. E esse povo deve, então, restaurar as instituições originais, edênicas, o Santo Sábado, o matrimônio vitalício e a alimentação original. Que sejamos atentos a esse papel que cabe a nós de reparadores das brechas. Ademais, falando sobre a quinzena de oração que teve o seu início agora, gostaria de chamar a atenção um ponto que a irmã Elete nos trouxe também, para além dos pedidos de oração que nos chegam, em favor também dos que estão candidatos ao batismo e suas famílias, também em favor dos cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. Achei muito feliz essa iniciativa da irmã Arlete, ela deixou um vídeo também bem especial, os irmãos confiram lá no grupo, vale a pena. E realmente nós vemos as dificuldades dos cristãos nesses países totalitários, com ideologias, então, antagônicas ao cristianismo. Possamos, então, orar também pela cristandade de modo geral, e sabendo que, na perseguição final que aguarda a todo servo de Deus, quando a liberdade de consciência será removida nas nações, então, também de grandes princípios de liberdade, em destaque os Estados Unidos, como bem sabemos, diante disso tudo, teremos então uma missão muito especial, um último convite divino ainda a ser dado a todo mundo com o poder do Espírito Santo. Vamos em oração, o irmão Francisco, por gentileza, então. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Nome eterno de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Estamos aqui na noite do teu santo sábado. Agradecido, Senhor, por todos os benefícios que tu tem nos concedido. Agradecemos também por esse estudo que acabamos de ouvir, tão importante, de respeito aos dízimos, às ofertas, nossas obrigações para com a obra, nossas obrigações para contigo, Senhor. E também podemos contar que aquele que trabalha em favor da tua causa, aquele que trabalha, ele será recompensado, será abençoado, como diz a tua palavra, não só no mundo por vir, mas também no momento presente aqui, Senhor. Muito obrigado, que é confirmado pela aspiração, tudo que a tua palavra diz, e também o grande exemplo do apóstolo São Paulo, de ser um grande apóstolo também, de ser um homem totalmente despojado de todo eu, de toda cobiça, de todo mal. Nos ajuda a sermos imitadores, como disse Paulo, ser de meus imitadores, como eu também eu sou de Cristo. Também abençoa os irmãos que estão se preparando para o batismo, queira ajudar cada um, queira abençoar cada um, que esse voto, sabemos, que possa ser um voto permanente. E a nós também, Senhor Deus, nos ajuda, que já fizemos esse voto, tu possa nos conservar junto a ti, possa conservar a nossa vida espiritual. Ser conosco no restante dessa noite, que vamos descansar, e amanhã vamos ouvir a segunda parte desse estudo. Agradecemos por tudo, perdoa nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, e abençoa os irmãos onde quer que se encontrem, e atende a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus, te peço a bênção em favor de todos nós, desde agora e para sempre.
Amém. Amém. Assim finalizamos o nosso culto. Que a bênção do Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Amém. Uma boa Amém. noite, um bom descanso.